Espiritualidade e saúde mental. Primeiramente, me chamo José Raimundo Neto, sou certificado na segunda certificação no curso de certificação no Marcili, médico há 23 anos, clínico geral. Sobre espiritualidade e saúde mental, eu tracei 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, a minha experiência. Em segundo lugar, a espiritualidade em São Francisco de Assis. Terceiro item, a espiritualidade em Santa Teresinha do Menino Jesus. E a conclusão da importância da espiritualidade para a saúde mental. Então, em primeiro lugar, falando da minha experiência com relação a esse tema, eu diria que nós passamos por muitos percalços na nossa vida, desde que fomos concebidos até o grau de maturidade que já alcançamos. Todos sabem que sofremos as influências da genética, as influências do ambiente, e isso desde a vida intrauterina. Sofremos todas as intempéries e que incidem diretamente no nosso sistema nervoso central a partir do momento em que ele é maturado. Então, já se sabe que dentro da embriologia, assim que é formada a placa neural, em que já há células nervosas, e estudos do Eneagrama, que é um curso de uma sabedoria 4.000 anos antes de Cristo, que nos ensina que todas as experiências podem ser já marcadas a partir do momento que o sistema nervoso central é formado. E nós sofremos essas intempéries, então, desde os primeiros meses de vida intrauterina, né? Agora não vou precisar, não fiz uma pesquisa dentro da embriologia para citar o tempo em que isso acontece, mas sabemos que quando o sistema nervoso já tem o início dele. A partir daí, o nosso sistema de relação já está pronto e funcionando. E nós sofremos todas as intempéries. Em primeiro lugar, as reações da nossa mãe, a maioria das experiências que ela tem é passada para nós também, e nós captamos tudo isso através do sistema nervoso central. Depois, com o passar do tempo gestacional, essa maturação vai ficando cada vez mais marcada, né? E até a formação do cérebro, em que praticamente nós já temos lembranças, né? Enfim, sabemos que os nossos neurônios, eles são reações bioquímicas que captam tudo que há fora de nós. É o nosso sistema de relação. E com isso, tudo isso para dar um esboço de como que as coisas são impressas em nós. Se formos citar um salmo da Bíblia, 138, nós vemos ali o salmista dizendo: Tu me teceste no seio materno, nas entranhas de minha mãe, e ali me formastes, né? Me plasmastes. Enfim, esse plasmar também vem envolto nas experiências que temos relacionadas à nossa mãe e, com o passar do tempo, da maturidade, com o ambiente externo também, da nossa mãe,
ou seja, as relações com o pai, as relações com as pessoas, o ambiente em que a mãe viveu. Então, cada um viverá num tempo certo da história, e tudo isso vai incidir na memória, vai marcar esses neurônios, vai marcar essa alma que já habita nesse embrião, nesse feto que vai sendo formado no ventre materno. Depois, com o nascimento, a experiência continua. E como podemos ver aí no curso das 12 camadas, né, essa maturidade da personalidade, ela vai acontecendo ao decorrer do tempo, da idade. Então, digamos que com o nascimento nós vamos continuar sofrendo a influência do meio, continuar sofrendo a influência da cultura que nos rodeia, e tudo isso vai fazendo com que nós desenvolvamos uma casca, que digamos que podemos chamar a personalidade dessa carapaça que nos envolve, para que nós consigamos proteger, de certa forma, a nossa essência. E é assim que nós vamos tentando vencer todos esses obstáculos que, a cada passo da nossa existência, da nossa realidade, vai tentando vencer obstáculos para a sobrevivência. Então, isso é uma pequena introdução para que lembremos de que tudo que temos, tudo que somos, começa com uma realidade histórica, uma realidade de uma mãe, de um pai, de uma mãe que nos concebe, de uma família que nos acolhe, nos recebe, enfim, aonde nós vamos crescendo. Nesse sentido, eu diria que, na minha experiência, e como qualquer pessoa pode ter tido a experiência dela pessoal, ela vem marcada com aquilo que realmente sobressai em nós, que é uma maneira de sobrepujar as dificuldades que aparecem para nós. E uma coisa, pessoalmente, que me marcava muito, era que eu vim para esse mundo, né, e fazendo o estudo da minha personalidade, nesse eneagrama, e também passando pelo conhecimento ali dos 4 temperamentos, olhando um pouco, não sou nenhum expert no assunto, mas dando uma pequena estudada nesse assunto, eu pude ver e me encontrar aí em 2 temperamentos, que eu diria que seria o colérico e com uma nuance de sanguíneo. E dentro do conhecimento que chama eneagrama, eu me classifiquei, né, me enquadrei, né, porque a gente faz esse curso nos encaixando dentro daquilo que mais se parece com a nossa personalidade. Então eu pude ver ali que eu sou um número 1 do eneagrama, que é a pessoa impulsiva, é a pessoa que tem a ira como o pecado maior, né, como o pecado capital maior. Enfim, eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, alguns anos atrás. Eu já tenho 55 anos. E então, dizendo assim que, sendo o número 1 do eneagrama, que numa imagem comparada a um animal, né, que nesse curso do eneagrama a gente busca um animal para ilustrar como que é a personalidade, né? Então, uma personalidade impulsiva, uma personalidade que tem como centro de reação
o intestino, né? Ou seja, o centro de reação visceral, enfim. O cara que é raivoso, enfim, seria como aquele cachorrinho Fox Terrier, se não me engano esse é o nome, que é aquele pinche que a gente apelida, né? Pinche, né? Aquele cachorrinho igual um ratinho que antes mesmo de latir ele já mordeu você, de tão impulsivo que ele é. Então essa é a figura do número 1 do Eneagrama. Então, dentro disso tudo, dessa casca em que eu vim ao mundo, eu sempre tinha uma maneira de agir que era assim, como era muito impulsivo, enfim, eu até anotei algumas coisas para falar, né? Enfim, eu tinha uma agitação muito intensa na infância, né? Saídas para casa dos primos, né? Sem avisar aos pais, e ali ficava. Enfim, quando voltava já era de noite, enfim, aquela impulsividade. Teria muitas coisas para dizer aqui, mas enfim, uma vez eu peguei a bicicleta e não avisei para ninguém, saí e minha mãe desesperada me procurando onde é que eu estava e eu, naquela época não tinha celular, né? Mas eu tinha saído com os amigos de bicicleta e fui numa cidade vizinha de bicicleta. E, enfim, quando voltei, minha mãe descabelando, né, querendo saber onde eu estava, e eu simplesmente falei que eu tinha ido ali com os meus amigos, né? Enfim, essa personalidade impulsiva na infância, né, e também depois na adolescência, que me fazia também ganhar a minha turma, né? Estava vendo um caso clínico na certificação com o psicólogo que agora me falha o nome dele, mas que ele falava de um paciente de 13 anos que era um paciente que tinha gagueira, enfim, ele deu toda uma aula sobre desenvolvimento na adolescência, enfim, e me fez lembrar dessa minha época, em que eu, para tentar conquistar minha turma, eu agia com os poderes, como diz esse psicólogo, né? Se não me engano, ele é psicólogo que foi da Marinha, né? Tá aí, professor da certificação então, no Marcilli. Ele dizia que nós vamos adquirindo pequenos poderes na vida e vamos tentando vencer os obstáculos a partir deles. Então, um dos poderes que eu tinha era esse, de ser impulsivo, de fazer às vezes coisas que meus colegas não tinham coragem de fazer. E com isso eu ganhava a atenção da minha turminha e tinha ali o meu espaço. Mas, por outro lado, existia uma ausência de valorização desses meus colegas que valorizavam para estes momentos, né, que tinha que fazer uma bagunça, que eles não tinham coragem, enfim, eu ia. Mas nas coisas que eram importantes, eles não me chamavam. E também, enfim, isso aí me causava uma estranheza, eu realmente não achava que eles eram meus amigos, enfim. Isso aí fazia muita diferença para mim, porque eu sentia muito essa não valorização dos meus colegas. Então, isso aconteceu aos 14 anos, quando minha mãe, professora de colégio de freira, né, colégio Marcelina, ela professora de didática ali, de escola normal, ouviu uma palestra de um padre, era um padre da Renovação Carismática, né, Renovação Carismática, que falou para ela, olha, falou para aquelas pessoas, né, as quais ele pregava ali num retiro na escola. Você quer que a sua vida seja diferente? Dedique 10 minutos que seja da sua vida para o Evangelho, a leitura do Evangelho. E ela contou o testemunho desse padre em que no lugar onde ele trabalhava, na sua paróquia, não existia quase ninguém frequentando, e um lugar em Cubatão, se não me engano, era um lugar muito pobre, com muitos problemas, enfim, muito crime. Enfim, e esse padre, ele teve uma experiência muito forte
com Deus, enfim, ele dava o testemunho da vida dele, que os braços direitos dele na paróquia eram ex-criminosos, enfim, o principal da paróquia dele era um ex-criminoso, um ex-bandido, e que ele teria sido transformado a partir dessa experiência religiosa, dessa espiritualidade. E vendo isso tudo que a minha mãe falou e sofrendo tudo que eu já sofria com os meus colegas, então eu vi isso como uma tábua de salvação para mim e comecei a fazer. Então todos os dias eu entrava para dentro do banheiro, onde tinha lá o evangelho no banquinho, e eu abria um trecho de um subtítulo até o outro e lia. Aquilo era como se fosse um alimento para mim. E era realmente, eu fazia isso sempre após o almoço, tinha minha aula na escola de manhã, pela manhã, nessa época, 8ª série, e eu fazia isso na parte da tarde, por volta de 1h da tarde. E era meia horinha eu ficava ali. Deste momento em diante, a minha vida começou a ter um outro preenchimento. Então, eu tive uma mudança por ter encontrado um novo amigo. Estava ali, presente no Evangelho, na leitura do Evangelho. Então, que trouxe para mim esse fato, dessa experiência? Trouxe para mim um preenchimento daquele vazio que eu esperava dos meus amigos e da valorização que eu não tinha, não sentia por eles valorizado. E para ilustrar alguns trechos importantes dessa época, justamente trechos do Evangelho de Mateus, em que um deles é o Mateus 13, do versículo 31 a 32, em que fala do grão de mostarda, que é o menorzinho dos grãos, mas que quando cresce vira a maior das hortaliças. O outro, logo à frente, o versículo 33, fala do fermento na massa, né? Que uma mulher pega 3 medidas de fermento, coloca na massa e leveda toda a massa. Então são coisas pequenas, né? Grão de mostarda é pequeno, o fermento que é muito menor do que a massa, enfim, ilustrando que o reino de Deus é pequeno, ele começa pequeno, mas depois ele vai crescendo. Era essa experiência que eu estava tendo dentro de mim, de algo pequeno dentro de mim que ia crescendo dentro de mim mesmo. A sensação era de que essa árvore desse grão de mostarda ia crescendo dentro de mim. Logo em seguida, no versículo 44, 46 ainda de Mateus capítulo 13, fala do tesouro e da pérola preciosa, em que aquela pessoa acha um tesouro e um terreno onde tem um tesouro, ela vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno onde tem o tesouro, para que ela tenha aquele tesouro para ela, adquirindo aquele terreno. Ou então, logo em seguida, fala também da pérola preciosa, que a pessoa acha uma pérola preciosa de muito valor e vende todas as outras que tem, tudo que tem de valor para adquirir aquela pérola preciosa. Essa também é a passagem que toca muito Francisco de Assis, mas ainda vou falar dele. E, enfim, uma das leituras que mais me preencheu nessa época também é Mateus 11, de 25 a 27, que fala que o Evangelho revelado aos humildes. Pai, eu vos bendigo porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E assim foi do teu agrado, Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, essa passagem, eu troquei a inversão aqui do trecho, que é o versículo 27, mas para dizer que Deus se revela a nós. E quando Deus se revela a nós, nós nos encontramos conosco mesmo. E a partir dessa experiência de encontrar esse Cristo falando comigo dentro de mim, a minha vida passou a adquirir um novo foco. Um novo foco em que eu não tinha mais necessidade de que ninguém me valorizasse, não tinha mais necessidade de que ninguém me chamasse para aqui ou para acolá. Enfim, eu trilhava a minha vida.
eu fazia as minhas escolhas, eu ia descobrindo, eu perdoava as pessoas, eu perdoava os meus pais, eu assumia a minha cruz. Uma das passagens também que muito me trouxe uma força espiritual foi exatamente a passagem de Cristo quando fala, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa espiritualidade, ela fez com que eu saísse de um adolescente totalmente sem foco, uma criança totalmente não imperativa, mas impulsiva dentro da sua personalidade, e assumisse um adolescente, início da juventude, com foco, enfim, com uma maior concentração, uma capacidade de vencer mais os desafios nos estudos. Eu antes nem estudava, não sei como eu passava de ano, mas a ponto de que eu pude me desenvolver e buscando, através de discernimento pessoal, aquilo que mais parecia comigo, e cheguei ao ponto de conseguir fazer o vestibular, passar em medicina numa faculdade federal. Não foi de primeira, né? Foi a terceira tentativa. Antes disso, eu fui a um seminário e fiquei lá por quase 2 anos, franciscano. Enfim, toda essa experiência, ela me traz hoje a força para que eu, na minha vida agora, passando por momentos também de dificuldade, sou uma pessoa que sou solteiro, e encontrei, depois de toda essa trajetória, depois de formado, muitos percalços também na minha vida, né? Enfim, daí vem que essa experiência que eu tive na adolescência pôde me trazer força para passar por uma outra experiência que eu tive depois já de ali no Rio de Janeiro, faculdade, depois de formado, enfim, início de vida profissional e longe da família e tudo mais. Teve alguns percalços na minha vida, e dos quais eu posso dizer que hoje eu consegui vencer, consegui passar por obstáculos. Muitas marcas ficaram, mas até mesmo diante de uma vida que parece ser sem sentido, aquela experiência inicial, ela ilumina a minha vida hoje. Ela ilumina a minha vida. E como médico, antes eu fui seminarista, franciscano, mas não queria ser padre, eu queria casar, tinha vontade de casar. Mas, enfim, achavam que eu tinha vocação, eu acabei sendo, enfim... Parece que o colérico, né, o que ele precisa é de alguém que o conduza, né? Então eu sempre tive essa necessidade de alguém falar para mim por onde eu tinha que andar. E, enfim, hoje eu procuro isso de uma forma mais pessoal, através de todo o conhecimento que eu já tenho, através de leitura de livros e através do feedback que as pessoas me dão. E esse curso maravilhoso, a certificação Italo Marcilli, pôde me trazer também aquilo que eu sempre quis com a medicina. Hoje eu sou médico, enfim, trilhei a faculdade ali em Niterói, na Fluminense, e a medicina que eu sempre quis exercer, eu a pude encontrar através da certificação Italo Marcilli como uma forma de ter um aporte maior da medicina como uma visão do homem como todo. Então, exercer ali a medicina da parte de clínica médica, mas vendo o homem como todo. Não sei se deu para ficar claro, mas a espiritualidade muito me ajuda nos dias de hoje a vencer os meus obstáculos, que ainda estão muitos aí por vencer. Mas ainda que diante de uma vida às vezes que parece às vezes sem sentido, porque hoje eu trabalho com pronto-socorro, e como é caótico este meio, por vezes a vida parece sem sentido, mas a vida sacramental, a vida eucarística, que eu tinha deixado quando estava no Rio de Janeiro, mas retornei alguns anos atrás, elas trazem luzes para mim. Elas me fazem voltar àquela experiência inicial.
Bom, só tenho 5 minutos para falar de 30. Falar que essa experiência também ocorreu na vida de São Francisco, quando ele, diante da vida que o pai dele queria que ele seguisse, né, como um comerciante, ele teve a experiência diante do Cristo crucificado, né? Enfim, também ele, dentro da impulsividade que ele tinha, um rapaz líder naquela época, enfim, ele descobriu que ele tinha que mudar a vida dele. Enfim, ele foi à guerra e voltou da guerra frustrado, doente, enfim. E diante da crise existencial dele, ele se viu diante do Cristo, que tocou o coração dele, né? E, enfim. E São Francisco, como São Paulo dizia, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? E ele ouviu dentro dele a voz, né? Vai e reconstrua a minha igreja. Ele descobriu no Cristo pobre, através do despojamento das experiências que ele também teve com o leproso, enfim, renunciando a ele mesmo, olhando para o Cristo, ele foi quem foi, São Francisco de Assis. A saúde mental de São Francisco, né, poderia ser comprometida se ele não tivesse tido essa experiência religiosa, espiritual, porque era um rapaz que vivia nas tabernas, enfim. Aí a gente pode citar também Santo Agostinho, né, e tantos santos que tiveram uma vida inicialmente de